Cheguei até aqui, eu não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Vamos prosseguir, ó Pai, vamos prosseguir ao rumo que é o nosso Jesus. Prosseguimos, Deus. Nosso alvo, o nosso alvo. Queremos avançar, Jesus é tudo pra nós, Tu és tudo pra nós, Tu és tudo que nós queremos te ver, ó Pai, queremos te sentir, o Seu perfume, o Teu toque. Vem, Jesus, te adoramos. Vem, Jesus, te adoramos. Tu és amado, ó Pai. Tu és amado, Tu és amado, amado da nossa alma. Nós te ansiamos, nós te desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, Deus. te adoramos, te desejamos, Te adoramos, Deus. Te adoramos. Tua presença, Te adoramos. Tua presença. Sim, Jesus, passei em nosso meio, Jesus. Tu passei em nosso meio. Passei em nosso meio. Tua presença, Tua presença, Deus. Sim, Jesus. passeia no nosso Brasil, Senhor. Passeia, Jesus. Passeia na nossa nação, Senhor. Passeia, Jesus. Nós te Passeia, ansiamos, Jesus. Passeia nós te por cada desejamos. casa. Passeia no Brasil, Passeia, Deus. passeia no Brasil. Passeia, Deus. Te desejamos, Te adoramos. te ansiamos. Te amamos, Tua Deus. presença, Ansiamos
Ansiamos tua presença, te adoramos, Jesus. Ansiamos tua presença, Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Amém. Aleluia. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando, abra a palavra do Senhor em Filipenses 3. Vou ler o 13 e o 14. O diácono Fernando pode ir colocando aí também. Filipenses 3, 13 e 14. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. O culto ao Senhor. Sempre digo isso, não é mais um culto ao Senhor, é o culto ao Senhor. Um culto de ceia, um culto em que nós colocamos nosso coração diante dEle, em que Ele sonda o nosso coração, um culto de arrependimento, rendição, integração com o Senhor, exaltação ao nome dEle, amém? Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Repita aí na sua casa comigo: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Que nós possamos prosseguir sempre para o alvo. Hoje, durante o meu tempo de oração, eu comecei a ouvir um pouco dessa canção que nós vamos louvar o Senhor e falando: Senhor, eu quero fazer esse voto contigo todos os dias da minha vida, que eu vou prosseguir, que eu cheguei até aqui, que eu não vou desistir. E eu queria que você que está aí na sua casa fizesse esse mesmo voto com o Senhor, e que você declare assim juntinho comigo: eu vou prosseguir, eu cheguei até aqui, eu não vou desistir, e eu viverei todos os sonhos, os planos, os propósitos que o Senhor tem para mim, tem para você, tem para nós como noiva, como igreja. Senhor Jesus, oh Pai, eu quero colocar diante de Ti, Deus, as nossas vidas, Deus, cada casa, cada família, Senhor, coloco diante de Ti, Senhor, cada um que está nos assistindo, Deus. Pai, nós não queremos, Deus, estar separados do Senhor, Deus, mas nós queremos estar juntos, unidos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em todo tempo, Deus, prosseguindo para o alvo, Deus. Pai, nós queremos, Deus, cumprir os Seus planos, os propósitos do Senhor para a Sua noiva, para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti cada coração que vai declarar conosco essa canção. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que vai ser lançada em cada casa, Pai, tome forma. Essa palavra que vai ser declarada em cada casa, seja ligado na terra, ligado no céu, Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós queremos, Deus. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui, eu não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Vamos declarar: eu vou prosseguir, cheguei até aqui, eu não vou desistir.
propósitos de Deus pra mim. Eu vou, Senhor. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui. Eu não vou desistir. Jamais eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Chegamos até aqui, Senhor. Não queremos desistir. Queremos prosseguir, Pai, para o alvo que é o Senhor, Jesus. Queremos viver, Senhor, e cumprir os propósitos do Senhor, Pai, nesse tempo, Jesus. Eu vou prosseguir, Senhor. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui. Eu não vou desistir. Não vou jamais. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Vamos declarar uma última vez. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Aleluia, santo, santo, santo. Oh, Jesus, santo, santo, santo. Tu és tudo pra nós, Jesus. Nós te amamos. Declaramos, Jesus, o nosso amor. Declaramos, Jesus, podemos crer, Jesus, no impossível. Podemos crer, Pai, que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor foi o único que venceu a morte, Jesus. O Senhor foi o único que ressuscitou, Jesus. O Senhor é o único, Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. O Senhor é o único adorado neste lugar. O Senhor é o único adorado nessas casas. O Senhor é o único adorado por essas famílias. O Senhor Jesus, santo, santo, santo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou, Senhor, Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. nada vai, Senhor. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso
te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Oh! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ele é poderoso, esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Santo, 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 santo. Poderoso é o teu nome, Jesus. Poderoso é o teu nome, Jesus. Poderoso é o teu nome, Jesus. O único digno, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Feche os seus olhos. Santo, 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 santo. Oh, Senhor Jesus. Passei em nosso meio, Senhor Jesus. Aquele que é digno, aquele que é santo. Aquele que é digno e santo. Tu és Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
voz de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor. Te adoraremos, Pai. Santo, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, é Jesus. Adorarei. Santo, 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 Santo. Te adoraremos, Jesus. Te adoraremos, Jesus, sempre. Em toda e qualquer situação, Jesus. Te adoraremos, Pai. Entregaremos, Pai, sempre as nossas vidas diante de Ti. Entregamos casas diante de Ti, Jesus. Entregamos corações rendidos a Ti, Jesus. Oh, Pai. Pai, quero colocar tudo diante de Ti, Deus. E declarar, Senhor, que nós somos Teus. Pedimos a Sua bênção, Senhor, sobre essa casa também que é a Sua igreja, Jesus, esse templo. Pai, coloco diante do Senhor dízimos e ofertas para a Sua casa, Pai. Toma conta de tudo, Pai. Fica no controle de tudo, em nome de Jesus. Querido, você que está em casa,
louvando conosco em casa. Você sabe que nós estamos nesse tempo, alguns dias com a igreja fechada e que não está tendo culto presencial. Nós estamos aqui fazendo a transmissão, louvando a Deus aqui, muito gostoso, e você louvando a Deus aí conosco em casa. Mas que você possa estar entregando o seu dízimo, sua oferta. Você pode estar fazendo através da transferência. O diácono Fernando vai estar colocando aí também o número da conta. E você pode estar sendo fiel ao Senhor de casa também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, hoje e sempre. Eu vou prosseguir, não vou desistir. Caminharemos, prosseguiremos para o alvo, em nome de Jesus. Amém? Tempo muito gostoso, louvor abençoado, como Deus vai na frente, como Deus conduz todas as coisas. Nós não temos conversado muito por essa questão de distanciamento, isolamento, e como Deus fala uma coisa só para a sua igreja espalhada por toda a terra. E eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 126, versículo 1. Salmos de número 126, versículo 1. Diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quero orar. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O grande eu sou, que tem o controle da vida e da morte. Aquele que sabe todas as coisas, que é digno de receber o nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração, a nossa exaltação. Pai, mais um culto, estamos aqui para oferecer ao Senhor. Pai, queremos exaltar ao Senhor, queremos adorar ao Senhor, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Me submeto, Pai, ao Teu Espírito Santo nesse momento, que o Senhor fale através da minha vida, cada casa, cada família, que os Teus anjos estejam, Pai, acampados, Pai, na sala, televisão, no celular, no computador, onde essa palavra estiver chegando, que o Teu Espírito Santo, que os Teus anjos, que a unção, que a Tua glória, que o Senhor seja presente, real em cada vida, Senhor. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que é contrário ao plano e ao propósito do Senhor, todo espírito enganador, roubador da palavra. Pai, nós selamos as casas, esse ambiente, esta palavra com o poderoso sangue de Jesus, e pedimos ao Pai que Teu Espírito Santo convença do pecado, do justiça, do juízo. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Parece um salmo, um texto fora do contexto que nós estamos vivendo. Parece algo
que o povo de Deus estava comemorando e que não é muito uma realidade que nós estamos vivendo. De certa forma, isso é verdade, queridos. Pensam dias difíceis que nós estamos tendo, passando, cada um na sua proporção, uns mais, outros menos, mas nós sabemos que o mundo, que o Brasil, que o nosso estado, que a nossa cidade, que você, que a sua empresa, talvez a sua saúde, todos nós temos passado dias difíceis, particularmente ao final de semana difícil, notícias que nós estamos vindo de momentos tristes, mas sempre crendo na soberania, na grandeza, no amor de nosso Deus. E eu quero te contextualizar sobre isso. O povo de Israel, eles estavam presos no exílio, eles estavam passando por um momento difícil, eles estavam passando por um momento de luta, eles estavam passando por um momento de escravidão, mas eles tinham uma promessa. E aqui se cumpre essa promessa. Então o salmista fala o seguinte, que quando o Senhor restaurou, quando o Senhor livrou eles do exílio, quando aquilo que eles esperavam aconteceu, eles ficaram como quem sonha. Nós temos que ser voz profética nessa nação. Você como sacerdote tem que ser voz profética na sua casa. Você como embaixador, como sacerdote que é, aonde você passa, você tem que declarar aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E eu quero declarar, queridos, em nome de Jesus, que o Senhor está já restaurando a sorte do Brasil, que o Senhor já está restaurando a sorte da sua cidade, do seu estado, da sua empresa, da sua família. Esse versículo começa quando me submete a um tempo. E eu quero declarar que esse quando está chegando nas nossas vidas. E vai chegar, queridos, e vai chegar a um ponto que as nações vão olhar e vão falar assim, ó, grandes coisas o Deus deles tem feito por eles. Eu quero declarar que os teus vizinhos, a hora que olhar para você, vai falar assim, ó, nossa, grandes coisas o Senhor tem feito na casa dele, grandes coisas o Senhor tem feito na empresa dele, grandes coisas o Senhor tem feito na saúde dele, na família. Em nome de Jesus eu quero proclamar isso. Feche teus olhos. Pai, nós declaramos isso para a nossa nação. Nós declaramos que o tempo do Senhor está chegando, Pai, nós cremos pela fé, que, Pai, as cadeias estão, Pai, sendo quebradas, que o terremoto do Senhor está vindo, que a nossa arma de guerra é a adoração, é a oração, é a intercessão, que nós vamos viver como quem sonha, Pai, porque o Senhor há de fazer aquilo que o Senhor prometeu sobre o Brasil, sobre a nossa cidade, sobre essas casas, sobre essas famílias. Nós queremos declarar pela fé, Pai, um tempo novo sobre as nossas vidas. Aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, nós cremos nisso. Então nós declaramos, ó Pai, que esse tempo de restauração sobre a nossa nação, sobre a saúde, sobre a economia, sobre a política, está chegando, já chegou, e os nossos olhos vão ver, e nós vamos ficar como quem sonha, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero que você crê nisso. Mas isso não tem muito a ver com aquilo que eu quero falar. Na verdade, o que me chamou a atenção nesse texto que eu quero trazer para você e é onde nós vamos caminhar é o que é ficar como quem sonha. Deu-se o título dessa mensagem, eu coloquei isso num futuro. Ficaremos como quem sonha. E eu quero abrir um parênteses, porque nós não podemos ser ingratos a tudo aquilo que Deus tem feito até hoje. Nós não podemos simplesmente pensar no amanhã e esquecer que hoje você está na sua casa com saúde, você comeu, você tem dinheiro, você, graças a Deus, está bem, eu estou aqui no altar, Deus é vivo, Deus é real, nós temos uma família, nós temos uma cidade, nós temos um clima bom, nós temos um tempo bom, nós temos amigos, familiares, em todo o tempo Deus tem sido bom. Então isso não anula tudo aquilo que Deus tem feito,
Nós temos que ser gratos por isso. Mas eu creio, queridos, eu creio no avivamento, eu creio numa nação restaurada, eu creio que as nações vão olhar para o Brasil e vão falar assim, realmente, grandes coisas o Senhor tem feito por aquele povo. Eu creio que os teus vizinhos vão olhar para você e falar assim, ó, realmente, grandes coisas Deus tem feito para a empresa dele, para o trabalho dele, para a família dele, para a casa dele. E esse termo, ficamos como quem sonha, o que significa isso? O que representa isso? Eu acho que todos nós já passamos por isso, ou já escutamos isso. Aconteceu alguma coisa e você fala assim, ó, me belisca. Ou alguém já falou perto de você, me belisca para ver se eu não estou sonhando, se isso é verdade mesmo, se isso é realidade, se isso não é um sonho, se eu estou vivendo isso mesmo. Queridos, é isso para mim que eles viveram. Era algo que eles esperavam, que eles almejavam, eles tinham uma promessa, então eles aguardavam aquilo com uma expectativa, e de repente aquilo aconteceu, e quando aconteceu eles falaram assim, não, acho que nós estamos sonhando, não é possível, está acontecendo mesmo, belisca, não aconteceu, ficamos como quem sonha. E esse termo é algo muito significativo para esse tempo, porque, queridos, você recebeu uma surpresa, é muito gostoso. Você acontecer algo de bom na sua vida, você fica feliz. Mas quando você cria uma expectativa, quando você espera algo que você sabe que é difícil, ou que você gosta muito, ou que você espera muito, e de repente aquilo acontece, tem um sabor todo diferente. Eu lembro quando eu era criança, nós programávamos uma viagem todo ano. Era uma semana, a minha família, às vezes só os homens, às vezes a gente vinha para o Mato Grosso, para outros estados, a gente saía para pescar, e era algo que eu e meus irmãos, a gente aguardava e esperava muito, e a gente programava, e a gente vivia, nem dormia direito quando estava chegando. Quantas vezes já aconteceu isso com você, de saber que algo está chegando, que você está esperando, que você perde o sono, que você fica ansioso, porque está chegando aquele momento. Então, esse sentimento, este sonho, essa expectativa, que eu quero despertar hoje no seu coração. E eu quero te perguntar, qual é o seu sonho? O que você tem sonhado? Nós temos falado um versículo muito comum, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é algo para esse tempo. O que é isso? Queridos, é você pensar em algo, é sonhar com algo, e aquilo vai te produzir alegria, expectativa, então te produz esperança. É importante nesse tempo nós termos sonhos, é importante nós vivermos estes sonhos. Eu lembro, nós temos um encontro que nós fazemos, esse ano, infelizmente, não pudemos fazer, tem abençoado muitas vidas, e uma das ministrações que nós ministrávamos no encontro, chamava-se Restaurando os Sonhos. E por forças maiores, hoje nós nem damos mais ela, substituímos por outras coisas, mas Deus me trouxe algumas coisas muito importantes sobre restaurar sonhos, sobre você projetar aquilo que você quer em Deus para um tempo diferente, para um tempo futuro. E é sobre isso que eu quero te falar, e eu quero me basear em um texto que está em Gênesis 40, versículo 1. Nós vamos começar do 1. Gênesis 40, versículo 1, te contextualizando também, José, do Egito, ele está preso, vivendo um momento de luta, de guerra, de dificuldade. Eu vou mudar. Vivendo um momento de pandemia, de isolamento social,
vivendo um momento de crise financeira, de instabilidade política, vivendo um momento de confusão, de falta de esperança. Afinal de contas, tudo aquilo que ele havia sonhado, projetado, agora ele está ali no momento, vivendo este momento, um momento de prisão. E tem mais duas pessoas que estão vivendo esse momento de pandemia, de crise junto com ele. Estou lendo Gênesis 40, versículo 1, diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Versículo 5. Ambos, ou seja, o copeiro e o padeiro, os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então, vamos lá. José está preso, tem o copeiro, o padeiro também está preso, e de repente, na mesma noite, os dois têm um sonho, e eles vão contar para José este sonho. E eu vou falar primeiro o sonho do copeiro, versículo 9. Então o copeiro conta para José o seguinte: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomei as uvas e espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Versículo 12. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Agora nós vamos para o versículo 16, é o sonho do padeiro. Então o padeiro vai contar o sonho também. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará toda a cabeça, tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Versículo 20, no 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Muito bem, até aí presta atenção. Queridos, os dois tiveram um sonho, cada um o seu sonho, na mesma situação, no mesmo lugar, na mesma crise, na mesma pandemia, na mesma localidade. Ambos tiveram sonhos diferentes. E eu quero trazer algumas coisas sobre isso para você. Primeira delas, que eu quero que você guarde no seu coração. Em tempos de dificuldade, em tempos de crise, é possível sonhar. Eu vou repetir para isso entrar no seu coração. Em tempos de prisão, de lutas, de pandemia, de falta de saúde, de falta de emprego, é possível sim nós sonharmos. Amém? Quero que você deixe isso guardado aí. Só que eu quero trazer algumas coisas a respeito desses sonhos. Porque foram 2 sonhos. Um sonho produziu vida. Só que o outro sonho produziu morte. No mesmo lugar, no mesmo ambiente, com duas pessoas diferentes, um sonho gerou vida, outro sonho gerou morte. Mais uma vez eu quero te perguntar: quais são os teus sonhos? O
qual é a nossa expectativa para amanhã? Queridos, eu creio que Deus restaurará a nossa sorte. Eu creio, e nós ficaremos como quem sonha. Agora, quais são estes sonhos? Eu vou prosseguir, eu não vou desistir. Querido, você vai prosseguir para onde? Quais são as nossas prioridades? Eu quero falar com você porque eu quero que você pense o seguinte. Mais uma vez nós voltamos para aquilo que nós temos falado. O Velho Testamento são sombras. Eu não acredito que estes sonhos simplesmente era algo específico, mas eu quero trazer algo para os nossos dias. Eu quero trazer algo, uma lição para cada um de nós, para nós aprendermos com isso, porque nós temos falado, eu estou te falando que é importante nós sonharmos, criarmos expectativas, que é possível sonhar, que Deus quer isso, que Deus quer restaurar o meu sonho, o seu sonho, mas que tem sonhos que podem produzir vida, mas tem sonhos que podem produzir morte. E eu quero começar com o sonho que produz vida, sonho que produz esperança. Quero que você volte no versículo 9, diz o seguinte: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. Segura aí, querido, presta atenção. No meu sonho havia uma videira. Vamos trazer para nós, João capítulo 15. Jesus começa a falar com os discípulos, ele lança uma parábola, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Queridos, toda vez que eu tenho um sonho, que eu projeto um sonho, e que a videira verdadeira está no centro, isso vai produzir vida para mim e para você. Toda vez que o meu sonho, que os meus planos, que os meus projetos, que a minha expectativa tiver relacionado com a videira, isso vai produzir vida para mim. Segunda coisa que eu vejo muito importante nisso aqui, fala de ramos, que nós sabemos que na parábola de Jesus somos nós, mas fala que tinha o broto, depois fala que tinha flores, depois fala que deu a uva. Para mim isso é um processo. Eu quero falar que o nosso sonho tem um processo, nós precisamos enfrentar esse processo. Às vezes nós queremos a uva, mas nós esquecemos que também tem a poda, nós também esquecemos que tem o broto, nós esquecemos que é preciso passar pelas flores, para no tempo certo dar a uva. Então, o sonho nosso precisa também passar por um processo. Nós precisamos entender que para a conclusão deste sonho, nós temos que enfrentar, prosseguir para o processo, enfrentar esse processo. Agora olha que demais isso. Versículo 11, você confere aí, diz o seguinte: a interpretação era que José espremia os frutos no copo e servia Faraó. Queridos, meu sonho tem que estar ligado à videira. O meu sonho tem que ser produzir frutos. Mas a produção de frutos que eu e você temos que dar tem um sentido ou tem um propósito. É nós pegarmos e espremer. Espremer para mim significa esforço. Ele poderia dar simplesmente a uva. Eu já dei o fruto, tá bom, eu tomo o cacho. Não, mas mesmo assim ele precisou espremer, tirar a essência daquele fruto e servir Faraó. Os frutos que nós vamos dar nos nossos sonhos têm um propósito. Com o nosso esforço, nós tiramos a essência dele e servir o reino de Deus. Tudo aquilo que nós sonhamos, que estiver ligado a isso, que estiver focado nisso, em nós
estarmos expandindo o reino de Deus, estarmos com o nosso esforço, espremendo a essência daquilo que nós produzimos, para poder servir ao próximo, para poder servir a igreja, para poder servir a minha família, para poder servir a minha comunidade, para poder servir a minha nação. Então eu sei que vai produzir vida no meu coração e no seu. Amém. Quero falar do outro sonho, que produz morte. Versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão me estavam sobre a cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de comida, assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessa comida. Quero chamar a atenção a alguns pontos da mesma forma. Queridos, o sonho dele, ele tinha cestos, 3 cestos sobre a cabeça. Cestos de pães que ele colocava sobre a cabeça. Isso para mim me chama eu querer estar em evidência. Deixa eu já falar um segundo ponto disso, que nós falamos juntos. Fala mais que nesse cesto estava tudo aquilo que ele sabia fazer, toda a produção que ele fazia, toda a arte de padeiro, tudo aquilo que ele tinha habilidade para fazer com as mãos, com o resultado próprio, com o esforço próprio. Ele pegou aqueles pães, colocou no cesto, e tudo isso que ele fez, ele colocou sobre a cabeça dele. Isso para mim submete a tudo aquilo que nós fazemos com a nossa força, com o nosso braço, para a nossa própria glória, para o nosso próprio ego, para a nossa própria satisfação. Eu sei fazer, eu vou fazer, eu produzo muito para que todo mundo me veja. Olha aqui os meus cestos, os meus pães, e quantos pães eu sei fazer. E tem um detalhe muito interessante. As aves do céu comiam esses pães. Vamos voltar para o Novo Testamento. Parábola do semeador. Se você está anotando, ou se você é rápido de Bíblia, Lucas 8, versículo 5. Diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Ela foi pisada, e as aves do céu a comeram. Os discípulos não entenderam nada, porque era Jesus falando. O que é isso? Você conhece essa parábola? O que é o semeador? O que é a semente? O que são as aves do céu? Então Jesus fala assim, espera que eu vou explicar, versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, mas, ou ponto e vírgula, vem a seguir o diabo, que representa as aves do céu, e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Ou seja, querido, o que eu quero trazer para mim e para você? Que toda vez que o meu sonho, que a minha expectativa, que o meu projeto, que aquilo que eu quero, seja simplesmente para o meu ego, para o meu engrandecimento, para aquilo que é somente para mim, eu estou colocando pão em cima da minha cabeça, e isso serve de alimento para Satanás vir roubar aquilo que realmente é meu. Vira isca de Satanás. O pão que eu estou produzindo são obras mortas, são madeira, palha, feno. Aquilo que às vezes eu faço, mas que não tem valor, porque é para o meu próprio interesse. São sonhos que são somente para mim. Vamos resumir. Sonhos que produzem vida são sonhos que a videira está lá, está no meio, está no alvo. São sonhos que nós sabemos que nós vamos ter que enfrentar um processo. São sonhos que o final é produzir frutos. São sonhos que o final vai ser servir o reino, vai ser agregar para o
plano de Deus, para o propósito de Deus, para a obra de Deus, de alguma forma o reino de Deus vai ser acrescentado. São sonhos que geram vida, são sonhos que eu e você precisamos ter, são sonhos que eu e você precisamos projetar, precisamos querer. No momento de crise, no momento de pandemia, temos que pensar assim: quais são meus sonhos para o ano que vem, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, o que eu vou fazer? E se o meu sonho está com a videira no centro, mas tenho sonhos que são sonhos para a morte, são sonhos que são sonhos somente para mim, somente para minha casa, somente para o meu eu, somente para o meu nome, somente para o meu bolso. Isso são cestos que nós colocamos em cima porque nós queremos evidência, queremos ser reconhecidos, queremos ser aplaudidos, e isso é estratégia do inimigo. Isso, o inimigo é alimento para ele contra as nossas vidas. Pastor, muito difícil isso aí. Deixa eu ver se eu entendi. Queridos, Deus conhece o meu coração e o seu. Então não adianta a gente falar assim: eu tenho um sonho, mas o meu sonho tem nada a ver com as coisas de Deus. Eu tenho um sonho de ser rico. Pastor, eu tenho um sonho de ser rico. Isso é errado, então? Vou te responder: depende. O problema não está no sonho de você ser rico. O problema é o que está no teu coração. Qual é o desejo, o porquê que você quer ser rico. Não tem problema nenhum você sonhar em ser rico. A questão é como que você sonha, o porquê que você sonha. E não adianta você falar para mim: não, eu sonho ser rico, eu quero ganhar na loto, quero ganhar na loteria, pastor, porque eu vou ajudar a igreja, vou dar o dízimo. Queridos, eu acho que Deus nem aceita, para mim é oferta de Caim, porque você vai dar daquilo que sobra, um dinheiro que você ganhou sem... Isso não é de Deus, tá, querido? Eu penso assim: jogo de azar não é de Deus, você joga, para. Mas é só um exemplo que eu quis te dar. Mas eu quero voltar para a Bíblia. Se você pegar o jovem rico, a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Que ele era riquíssimo. E ele falou assim: o que eu preciso fazer? E Jesus falou: vende, deixa isso. Porque Jesus conhecia o coração. Jesus sabia que aquilo ocupava um lugar que não era para ocupar. Aquilo era um concorrente dele. E diz a Bíblia que o jovem rico saiu triste, porque ele era riquíssimo. Se você está anotando, Lucas 18, 23, diz assim: quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pastor, então eu ter um sonho de ser rico é errado, porque olha o que o senhor falou. Não, depende o que está no teu coração. É isso que eu quero te colocar. Se você pegar Gênesis 13, versículo 2, por favor. Gênesis 13, versículo 2, diz o seguinte: Abraão era muito rico, tinha gado, tinha prata, tinha ouro. Gênesis 26, 13, agora está falando de Isaac. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Querido, não foi rico, foi muito rico e poderoso. Gênesis 30, versículo 43. Desse modo, ele ficou muito rico. Agora está falando de Jacó. E chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, camelos e jumentos. Então, queridos, a questão não é o que você sonha, mas como você sonha, ou pelo propósito do que você sonha. É como está o teu coração, é a prioridade do teu coração. Vou te dar um outro exemplo. Pastor, eu queria ser famoso, eu queria ter meu nome conhecido, eu tenho um sonho desde criança de ser, sei lá o que, ator, cantor, presidente da república, prefeito. É errado eu querer ter meu nome
famoso? Depende. Vamos pegar Babel. Quero que você abra comigo. Gênesis 11, versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queridos, o povo se juntou e falou assim: vamos construir uma torre bem alta, vamos construir uma cidade com essa torre chegando quase lá no céu, para uma finalidade, para que o nosso nome seja poderoso, seja célebre, para que o nosso nome seja grande. Deus falou: é isso que você quer? Esparramou, quebrou com tudo, dissipou todo mundo, cada um para um lugar com uma língua diferente. Não, pastor, então não pode, está errado, então eu não posso ser famoso, ter meu nome célebre. Gênesis capítulo 12, um capítulo depois, passa para frente, folha a tua Bíblia, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Então, queridos, não é questão de ter um nome grande ou não, mas é o porquê que eu tenho um nome grande. No capítulo 11 de Gênesis, o pessoal queria ter um nome célebre, e Deus fala assim: vou acabar com tudo isso. No capítulo 12, um pouquinho para frente, meia página para frente, Deus fala para Abraão: eu vou tornar o teu nome grande, teu nome poderoso. Por quê? Porque não é a questão do nome, não é questão de ser rico, não é questão dos seus projetos, não é questão daquilo que você sonha, mas é como que você sonha. Se vai ser por causa de uma videira, por causa de um propósito, ou se vai ser por causa de um cesto, por causa de pães, que vão estar em evidência, simplesmente para o meu ego, para eu mostrar para a minha família, para o meu pai, para os meus amigos: está vendo como que eu consegui? Vocês falaram isso que eu não conseguiria? Provei para você. Querido, você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa provar para Deus que você é santo. Uma mulher chamada Maria, um dia ela quebrou um perfume caro nos pés de Jesus. Ela se humilhou. E Jesus falou o seguinte para ela, falou assim: por causa desse ato, enquanto for pregado o evangelho, vai ser falado sobre ela, sobre o que ela fez. Em outras palavras, nunca mais nós vamos esquecer o nome dela. O nome dela vai ser poderoso, vai ser grande, por um ato de humildade que ela fez, sendo rejeitada por todos. Então, queridos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. A revelação do sonho é: espreme os teus frutos, espreme e sirva, e sirva. Esse é o propósito dos sonhos de Deus, que são de Deus e que tem que estar no nosso coração. Os grandes profetas, homens de Deus, tiveram nomes famosos, tiveram os nomes que são pregados até hoje. Jesus teve um nome que está acima de todo nome. Então não é questão de seu nome é conhecido ou se não é reconhecido, mas é como está o sonho no teu coração. Quero só dar mais um exemplo que eu achei fantástico. Daniel capítulo 2, depois você confere na sua Bíblia. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ele tem um sonho e ele não entende nada. Queridos, e eu fico apaixonado nesse Deus, porque você tem sonho que às vezes é para amanhã, para depois da manhã, mas esse sonho é para hoje, fala até hoje. É um sonho que falava do futuro. E Nabucodonosor, ele não
indignado com aquele sonho. E ele chama os sábios, você conhece a história, ninguém consegue, então ele chama Daniel. Daniel fala assim, eu vou revelar esse sonho. E Daniel fala o seguinte para o rei, fala assim, rei, o sonho que o senhor teve foi o seguinte, teve uma estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, e os ombros eram de prata, e o quadril era de bronze, e as pernas eram de ferro, e o pé era de ferro e de barro. E veio uma pedra de uma montanha e destruiu tudo isso. Este foi o sonho que o senhor teve. Agora eu vou dar a interpretação do que significa isso. Isso significa 4 reinos. O senhor, rei Nabucodonosor, é o rei todo-poderoso do momento. Não teve rei igual o senhor, igual a Babilônia. Reino nessa amplitude. O senhor é o cabeça hoje, é o ouro. Mas vai vir após o Senhor um reino um pouco mais fraco, de prata, que foram os médio-persas. Depois desse vai vir um outro reino, um reino de bronze, que vai ser um pouco mais fraco ainda, que nós sabemos que são os gregos. Mas vai vir um reino, o 4º reino lá na frente, que vai ser de ferro. Um reino duro, que vai despedaçar, quebrar tudo, assim como o ferro também o faz, que nós sabemos que são os romanos. Mas vai vir neste reino uma pedra que vai destruir tudo isso, e essa pedra vai constituir um reino inabalável que vai permanecer para todo sempre. E você sabe que essa pedra já estava profetizando a vinda de Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, que veio estabelecer um novo reino, e nós estamos aqui porque esse reino é inabalável, não tem fim até a volta de Jesus, amém? O rei ficou, uau, meu Deus, isso Daniel capítulo 2, eu te fiz o resumo, você folha para Daniel capítulo 3, começa assim: o rei Nabucodonosor constrói uma estátua inteira de ouro, de 27 metros de altura, e pede para todo mundo adorá-lo. E aí você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adoram, vão sendo jogados na fornalha. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: o rei falou assim, que negócio é esse, só de cabeça de ouro? Muito legal, Deus projetou Daniel, colocou os amigos de Daniel em posição de honra, Daniel numa posição de honra, mas o próximo passo dele falou assim, não senhor, não tem esse negócio só de cabeça não, eu quero uma estátua inteira minha, só de ouro. Meu reino não vai acabar não, meu reino vai ser para sempre, eu quero continuar nesse poder. Eu olho para a Babilônia, não tem ninguém para me derrubar, é impossível isso. E Deus vai e quebra o rei, ele vira quase um animal, e no finalzinho da vida ele ainda se arrepende, Deus ainda o perdoa, restaura a vida dele. Mas o que eu quero trazer com tudo isso, querido, e já quero concluir, é que isso às vezes somos nós. Os nossos sonhos têm muito a ver conosco. Eu vou mudar. Os nossos sonhos têm muito a ver só conosco. Só com a nossa família. Porque, queridos, não tem problema nenhum você querer ser abençoado, isso é importante, isso é bom, tem promessas de Deus, eu não quero entrar nisso, você sabe disso. Mas aquilo que Deus tem ministrado essa semana, no meu coração, é justamente que é um tempo de restaurar sonhos, de projetar sonhos. Essa pandemia vai passar em nome de Jesus, essa crise vai passar em nome de Jesus, e vão se levantar pessoas com sonhos, com expectativas, com planos. Nós estamos assim, ó, com farol vermelho, não posso fazer nada. Alguns lugares, farol amarelo, daqui uns dias vai ficar verde. Eu não sei quanto tempo, mas vai chegar uma hora que vai falar, verde, siga, vai, faz, produza. E aí a minha pergunta é,
O que você vai fazer? Quais serão as suas prioridades? Onde vai estar a sua força? Para que você quer sonhar? Eu tinha um sonho, querido, não tem importância. Você tinha esse sonho, muda o teu coração. E Deus conhece. Faz um voto, fala: Deus, eu tenho um sonho de ser professor, glória a Deus. Mas estude, vá ser professor, mas para que o reino de Deus seja de alguma forma acrescentado. Eu quero ter tal profissão, amém, querido, mas mude o teu coração, não simplesmente para você ganhar dinheiro, mas para que o reino de Deus de alguma forma seja acrescentado, seja servido, seja abençoado com aquilo que você está sonhando. Eu quero ser rico, glória a Deus, querido, vai trabalhar, que Deus te dê muita sabedoria, que tua empresa prospere, que você venda muito, mas para que o reino de Deus de alguma forma seja acrescentado, você seja um mantenedor, você seja alguém que invista no reino de Deus, para que Jesus volte logo. Queridos, nós sabemos que nós estamos no tempo do fim. Deus quer vir buscar a sua noiva e precisa de sonhadores, que sonham os sonhos deles, que estejam alinhados com aquilo que Ele quer, com aquilo que Ele tem para nós. Meu desejo é o título da nossa mensagem. É você olhar para trás e falar: ficamos como quem sonha, estou como quem sonha. Aquilo que eu pensei, que eu jamais imaginei, eu que era só expectativa, tem acontecido, tem se realizado. Parece um sonho que está se concretizando, e eu quero liberar isso. Esse é o plano de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu coração. É isso que Ele quer, porque Ele quer usar você, Ele precisa de você, o reino de Deus precisa de você, precisa da tua intensidade, da tua fidelidade, precisa do teu amor, precisa do teu serviço, de você entender aquilo que você pode fazer, dos teus dons. É só assim que o mundo vai ser transformado, que a sua cidade vai ser transformada. É só assim que nós vamos impactar aqueles que estão ao nosso lado, vivendo alinhado com os sonhos de Deus. Amém. Eu quero partir para a ceia. Se você está na sua casa, por favor, pegue o pão, o suco de uva. Eu quero selar essa palavra, queridos, com a ceia do Senhor. Sinto falta da igreja lotada, louvor quente aqui dentro, mas eu sei que é um tempo que Deus está permitindo, querido. É estranho eu ter uma ceia para mim, para a equipe de louvor, e não estar podendo compartilhar com o corpo. Mas eu não quero reclamar nem murmurar por causa disso, porque eu sei que é um tempo de Deus. Queridos, eu sei que tem o tempo de podar, eu sei que tem o tempo de dar flor, eu sei que tem o tempo de dar fruto, e eu sei que tem o tempo de espremer o fruto. Jesus passou por tudo isso. Jesus esperou o momento certo, o tempo certo. Queridos, Deus vai fazer tudo no tempo certo. Queridos, Deus nunca perdeu o controle da sua vida, da sua casa. Deus nunca perdeu o controle daquilo que você tem, daquilo que você pensa, daquilo que você será. Tudo está no tempo de Deus. A questão é isso que nós declaramos. Nós precisamos prosseguir, perseverar. Nós continuamos a adorar com toda a intensidade, ser santo, porque é no momento de prova, é no momento de prisão que vem os sonhos. É no momento de dificuldade que nós vamos projetar aquilo que nós queremos. É no momento de luta que nós lançamos os nossos desafios.
E nós temos que ser fiéis para cumprir, porque depois que está tudo fácil, diz que o copeiro nem lembrou de José, nem lembrou. Sabe, queridos, é um tempo de sonharmos, mas é um tempo de depois lembrarmos de tudo isso que nós sonhamos, de vivermos aquilo que nós estamos querendo prometer para Deus. Jesus, Ele veio, pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, morreu naquela cruz, ressuscitou, e Ele pegou o pão, partiu, e disse: este é meu pão, este é o meu corpo, que foi dado em favor de cada um de vocês. Toda vez que você comer deste pão, toda vez que você comer deste pão, você estará anunciando no reino espiritual o meu sacrifício, a minha morte, aquilo que eu fiz, e também anunciando que eu vou voltar. Queridos, a ceia é uma celebração de uma grande vitória. A ceia é uma celebração daquilo que nós podemos falar, ficamos como quem sonha, porque jamais a humanidade imaginou que nós pudéssemos ter tamanha salvação, tamanha graça, tamanho arrependimento dos nossos pecados, ou remissão dos nossos pecados, tamanho amor. Jamais imaginaríamos isso, não entrou na cabeça de homem nenhum, nunca se passou tamanha graça e amor daquilo que Deus fez por mim e por você. E toda vez que nós comemos, que nós bebemos desse cálice, nós estamos relembrando, anunciando, fazendo isso em memória do Senhor. Então eu quero que você pegue o pão e o cálice na sua casa, junto com a sua família, você que é sacerdote, pegue este pão. Eu quero orar, quero abençoar os elementos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que é um pão, que é um suco de uva, e que nós fazemos isso em memória do Senhor. Pai, em memória, celebrando, Pai, a grande vitória, o grande amor, a grande conquista que o Senhor nos deu. E hoje, Pai, nós ficamos como quem sonha, porque é um amor grande demais para nós podermos imaginar. É um amor grande demais para nós podermos assimilar, para nós podermos entender que nós temos um advogado junto ao Pai, que nos ajuda, que nos defende, que está todo o tempo, Pai, ali tentando, Pai, solucionar os nossos problemas, nos defender. Pai, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que habita dentro de nós, o Deus conosco, o Deus presente, um Deus, Pai, que nos orienta, um Deus que está dando o direcionamento para cada um de nós, um Deus que produz paz, que produz alegria, mesmo diante de incerteza, um Deus que traz consolo, um Deus que traz esperança, e que, Pai, habita em um simples corpo carnal. Pai, com grande amor, Pai, é isso que nós celebramos com a ceia, é isso que nós celebramos com este comer do pão, com o beber do cálice. Então, Pai, nós santificamos, eu abençoo cada casa, cada família, Pai, cada lar, Pai, que em unidade, Pai, que coisa linda, famílias unidas, tomando, comendo e bebendo do copo, juntos, Pai, proclamando no reino espiritual que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor morreu por amor a cada um de nós, que o Senhor se entregou, foi cuspido, massacrado, injustiçado, mas não reclamou, padeceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, desceu lá no inferno, pegou a chave da vida e da morte, deu para a igreja do Senhor e determinou, Pai, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Pai, é sobre isso que nós caminhamos, é sobre essa palavra que nós temos toda a autoridade no Senhor Jesus, e nós vivemos por isso.
Pai, e celebramos com toda a alegria do nosso coração, com toda a gratidão do nosso coração, aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Abençoa, Pai, o pão e o cálice em cada casa, aqui na igreja, em nome de Jesus. Escute, querido. Escute, querido. Eu quero que você pegue o pão, junto com a sua família. Você pai, você marido, você sacerdote. Distribua. Faça uma oração junto, agradecendo a morte, agradecendo porque Jesus está aí com você, porque o Espírito Santo está aí com você na sua casa, porque tem uma presença poderosa de Deus aí com você, porque os anjos estão em festa, porque a tua família está junto, vivendo isso. Quantos estão perdidos agora, e você tem o privilégio de estar celebrando a vida, a vida. Eu quero te dar esse tempo, para você, pai, você que está sozinho, você o faça, peça perdão pelos pecados, se arrependa, faça projeções, sonhos, metas diante de Deus, que vão engrandecer o reino de Deus, e cele com esse pão, comendo este pão, em nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada casa, por cada família, por essas pessoas que comeram do pão, que participaram do pão. Pai, que a tua graça, que o teu amor, que a remissão dos pecados, Pai, simplesmente pela fé, pelo arrependimento, venha sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Da mesma forma, o Senhor pegou o cálice e disse: essa é a nova aliança do meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse sangue, que é o suco de uva, que representa o sangue, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu venha. O sangue representa vida. E porque Ele morreu, nós podemos viver. É simples assim. Porque Ele morreu, nós temos o direito de viver. E não viver estes 60, 70, 100 anos, mas viver eternamente com Ele. Reinar com Ele. Estar junto dEle. Vivendo para todos sempre com Ele. É isto que Ele te deu. Ele te deu vida eterna. Queridos, talvez você não entenda isso, talvez você nunca parou para pensar, mas o ficamos como quem sonha, é simplesmente porque era para você estar morto, e Jesus veio, e pelo sacrifício que nós estamos celebrando, Ele te deu vida eterna, junto dEle, com Ele, com o Pai, com os anjos, para todo sempre, sem dor, sem problema, sem tristeza, sem coronavírus, sem problema financeiro, somente alegria. Nós não vamos precisar do sol, nem da lua, nem das estrelas. O próprio brilho do Pai vai iluminar todos que estão à sua volta, e será algo poderoso. Nós vamos reinar 1000 anos com Ele. Uau!
projetando o que eu vou fazer em 1000 anos com Ele, antes de reinar para todo sempre. Ele é teu Pai. Tudo isso por causa disso. O sangue derramado que te dá o direito, se você crê e se você vive uma vida em santidade. Tome do cálice, em nome de Jesus. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto. Vamos declarar, queridos? Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para Santo. mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, queridos. Eu quero encerrar com um versículo que eu quero deixar para você. Provérbios 16, versículo 3. Provérbios 16, versículo 3. Eu acho que está NTLH. Diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos. Eu quero colocar sonhos, projeções, projetos serão bem-sucedidos. Queridos, isso é um segredo para mim e para você. Consagre ao Senhor todos os seus sonhos, tudo que você faz, todos os seus projetos, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você espera. E tudo isso será bem-sucedido. Quero declarar na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você for, que nós ficaremos como quem sonha, do tamanho, da grandeza, do amor e por tudo aquilo que Deus já começou a fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, que a glória de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Ótima semana em nome de Jesus. Tudo para mim.